Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sexto domingo do tempo da Páscoa. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus hoje nos diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, e vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. No Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos 12 e 14. No dia 21 de setembro de 1761, no Rossio, em Lisboa, Portugal, era martirizado o padre Gabriele Malagrida, jesuíta italiano, acusado de heresia e sentenciado ao garroteamento e à fogueira. Por que foi o padre Gabriele Malagrida sentenciado a tal suplício? Por haver denunciado em um famoso escrito que a tragédia do terremoto que destruíra Lisboa em 1º de novembro de 1755, seguida de um maremoto, tivera como causa sobrenatural principal a apostasia e a impiedade de Dom João I e de seu preposto, o maior criminoso da história de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Após um processo totalmente falsificado, conduzido por juízes e clérigos covardes, foi o padre Malagrida entregue ao braço secular e executado naquele que seria o último auto de fé do qual se tem notícia em terras portuguesas. Na sanha de acabar com os jesuítas
e com o patrimônio educacional e cultural criado pelos filhos espirituais de Santo Inácio de Loyola, e tendo como objetivo a implantação dos ideais iluministas de Voltaire e de Diderot, de um mundo sem Deus e de um Estado que se faz Deus, Pombal fez questão de que o auto de fé que executou o padre Malagrida fosse cercado de pompa e circunstância. Naquele 21 de setembro, no entanto, ao tempo em que o povo achava que morria um herege, nascia para o céu um mártir. Mártir esse que teve a coragem de dizer que um soberano e um povo que caminham para longe de Deus atraem sobre si a possibilidade de gigantescas tragédias. Sim, meus irmãos e irmãs, temos que falar sobre as tragédias que se abatem sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, sobre o nosso povo gaúcho e sobre o significado espiritual de tais acontecimentos. Muitos hoje, sofrendo e padecendo os males das enchentes que nos acossam, talvez se perguntem o motivo por que tudo isso está acontecendo. Alguns dirão, é o aquecimento global. Outros atribuirão as presentes chuvas e enchentes aos fenômenos do El Niño ou de La Niña. Talvez alguém diga que são as queimadas. Todas estas, no entanto, permanecem sendo causas meramente naturais. Para quem, no entanto, tem um olhar de fé e já teve a decência de ler as Sagradas Escrituras, é impossível não pensar nas causas sobrenaturais dos presentes fenômenos. Não se trata, meus irmãos e irmãs, de pensar ou refletir sobre maus agouros, ou de pessimismo indiferente, inconsequente. Trata-se, sim, de saber ler nas entrelinhas do que está sendo escrito diante dos nossos olhos e entender que a presente tragédia ocorre especialmente porque, através dela, assim como em Lisboa, em 1755, Deus deseja chamar a nossa atenção para o fato de que estamos caminhando como Estado do Rio Grande do Sul para longe dele e de seus desígnios. Precisais de provas? O Rio Grande do Sul orgulha-se de ser o estado mais evoluído do país, o estado mais europeu do país, e, no entanto, traz em si a marca vil de ser reconhecido também como o estado mais agnóstico e ateu da federação. A igreja no estado do Rio Grande do Sul, por fraqueza e covardia de seus clérigos, vendeu-se à ideologia marxista e ao relativismo religioso mais baixo e abjeto possível. Em nome de uma tolerância odiosa, negam-se a pregar a única verdade possível para a plena realização do homem. Semana passada, por exemplo, Porto Alegre, católicos foram expulsos de um templo católico para que integrantes de seitas não católicas fizessem seus rituais repletos de elementos diabólicos e animistas na escadaria de uma paróquia católica. Profanação descarada, aprovada e perpetrada pelo pároco com a anuência do seu superior eclesiástico. Nas escolas do nosso estado, não se fala mais de Deus e de Cristo. A única religião verdadeira foi retirada do coração das crianças e dos jovens, das salas de aula e dos projetos de educação pública. Para e passo, todo o sistema educacional, do básico ao superior, foi tomado pela satânica seita comunista, bem como os meios de comunicação, os jornais e a cultura. Nas músicas, na televisão, na internet são louvados e exaltados os mais abjetos tipos de pessoas, propagadores da destruição da família, propagadores da imoralidade, do relativismo sexual, da impudicícia e da falta de autoridade. Na política, hoje, desgraçadamente,
uma maioria quase absoluta de pessoas que somente pensam em seus próprios interesses e que não pensam de maneira católica, não tendo assim a menor condição moral e existencial para buscar o bem comum, regem a sociedade e, muito pelo contrário, não procuram a salvação eterna de suas populações. Em um estado da federação quase que completamente submetido aos interesses da seita maçônica, espalhada por todos os lados, paira no ar a busca somente por valores terrenos, a eficácia da técnica e dos resultados, dos números, sem quase nenhuma preocupação pública pelo que diz respeito ao que é eterno e imutável. Nas cátedras judiciárias é relativizado e vilipendiado o direito dos cidadãos de bem, na medida em que se implantam práticas que amenizam a vida de criminosos, em vez de olhar pelo direito daqueles que vivem corretamente. Eis, pois, meus irmãos e irmãs, o quadro terrível de nossa impiedade. Estamos, quiçá, talvez até piores do que Lisboa. Talvez, Deus esteja querendo, ao permitir essa tragédia, nos mostrar que nós devemos nos converter, e como disse o Evangelho de hoje, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Somente Deus pode parar com essas chuvas e enchentes. Somente Deus. E a Escritura prova que quando o povo se converte, para de pecar e serve a Deus, Deus muda o seu coração, meus irmãos e irmãs. Sim, nós temos que ajudar, temos que fazer a caridade, temos que nos empenhar em apoiar essas pessoas que perderam tudo. Mas a principal obra que nós podemos fazer é viver piedosamente, é nos convertermos, é pararmos de pecar, é pararmos de trair a Deus. O que ocorre é que esse discurso, para muitos hoje, é intragável. Solucionarão os problemas das populações. As estradas vão ser reconstruídas, as casas vão ser refeitas, o povo gaúcho é um povo trabalhador. Tudo vai se levantar, materialmente falando. Mas será que isso vai servir para nós nos convertermos? Será que Deus não está querendo abrir os nossos olhos com toda essa desgraça que aconteceu agora nessa semana no nosso estado? Para dizer, olha, vocês estão indo mal. Vocês estão indo muito mal, porque vocês estão pecando, vocês estão longe da fé, vocês que foram ordenados estão traindo o que eu mandei falar, vocês estão se afastando de mim. O padre Malagrida, em 1761, denunciou isso, e o cara foi levado ao garrote e à fogueira por dizer isso. Será que a nossa sociedade tem ouvidos para ouvir isso, dessa maneira? Ou nós vamos passar a mão no pecado? Senhores e senhoras acham que é uma desgraça muito grande isso que está acontecendo? É sim. Para quem perdeu tudo é. Mas muito pior do que isso é eu, você, nós perdemos a nossa alma. Nos afastarmos de Deus. Perdermos a comunhão eterna com Deus. Isso é muito pior. Por isso, meus irmãos e irmãs, escutem. Aos que estão combatendo para viver de maneira piedosa, se você está se dedicando a estar próximo de Deus, a nossa palavra de esperança e de consolo. Perseverar para não sucumbir. Ajudemos os que foram atingidos. Ajudemos com a caridade e a verdade. Abandonemos o pecado e a impiedade. Talvez, como nos tempos de Jonas, Deus nos livre da presente tragédia. Talvez Ele encontre corações justos, pelos quais Ele ainda possa ser conosco paciente e misericordioso. Nas mãos da Virgem Maria, nós entregamos as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso estado do Rio Grande do Sul. E hoje, meus irmãos e irmãs, eu encerro a homilia de hoje dizendo assim, pedindo e suplicando a Deus que Deus tenha piedade, porque merecer nós não merecemos. É só por pura piedade e misericórdia. Vamos rezar, vamos perseverar, mas vamos também nos converter.
porque isso tem a ver com um desígnio sobrenatural. Sobrenatural. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.